Bom dia, pessoal. A gente vai apresentar um trabalho aqui sobre o princípio do magnetismo em comandos elétricos, né? A gente fez um slidezinho aqui para demonstrar um pouco. E também a gente tem um projetinho ali, te mostro no final, tá bom? Aí a nossa equipe é composta por eu, né, Severiano, o Carlos Costa, que está aqui, o Claudio Honor, que jaz um dia, e aí depois a gente vai apagar, e o Antônio Adilson de Souza. Então aqui, a contator trata-se de uma chave eletromagnética que tem como função manobra ligar e desligar. Como funciona um contator? O contator consiste basicamente de um núcleo magnético formado por uma bobina. Uma parte do núcleo magnético é móvel e é atraído pela força de ação magnética quando a bobina é comprimida pela corrente. Quando não há corrente nessa bobina, a gente não tem essa atração. Por quê? Porque a bobina ela cria um campo magnético que faz com que os contatos se atraem. Isso formando na verdade, fazendo ela ser uma hora está ligada, um contato, e outra hora esse contato está desligado, pela força desse ímã, desse eletroímã criado por essa bobina. Como a gente já viu, eletroímãs e bobinas nas aulas anteriores. Aqui está mais uma demonstração no slide, como o funcionamento dessa bobina, né? Aqui a gente tem A1 e A2, que seria aqui a gente ligaria nossas cargas, nossas tensões, né? Para criar um campo magnético aqui, com essas espiras aqui nesse núcleo. Aqui demonstra nosso campo magnético, né? Nossa força, campo magnético, onde essa parte da bobina aqui ela é móvel. Aqui seria nossos contatos, né? Nosso NA, que seria normalmente aberto, e o nosso NF, que seria normalmente fechado. Aí o que acontece? Quando há corrente nessa bobina, é criado um campo magnético aqui, atraindo essa parte móvel do núcleo dessa nossa contatora, fazendo com que no momento em que o normalmente fechado está contactado, quando há uma corrente aqui, esse núcleo ele sobe, encostando nessas duas pontas aqui dessa nossa parte da nossa contatora, fazendo com que anteriormente os contatos que estariam abertos, quer dizer, não estariam passando corrente. Quando há essa ação desse campo, faz com que esses contatos subam, e anteriormente o que era aberto se torna fechado e o que era fechado se torna aberto. Só que aqui, essas siglas aqui, normalmente aberto e normalmente fechado, também você vai encontrar em algumas contatoras, que a maioria do pessoal trabalha com contatora. Aí a gente também pode encontrar essa sigla em inglês, que seria NC e NO, né? Que seria normally, aqui embaixo, vou colocar aqui, seria normally open e normally Tá com fome, gente, esqueci a cabeça. e normally closed, que nada mais nada menos seria também normalmente aberto e normalmente fechado. Em muitas contatoras você vai encontrar tanto com NA, que seria no caso no português, normalmente aberto e normalmente fechado, ou em outras você vai encontrar NC e NO, que seria no inglês, né? Que é normally closed e normally open. Ou numeração também você vai encontrar, né? Mas comumente você vai encontrar essas siglas aqui. Aí aqui está a demonstração de algumas contatoras de cargas, né? E aqui, por enquanto, o slide aí, esse é o que a gente tem, né? Agora a gente vai mostrar na parte prática como é o funcionamento dessa contatora. Vocês poderiam ligar a luz para mim, por favor? Então, o que acontece aqui, né? Aqui a gente tem a nossa tensão, a nossa corrente passando aqui. Aqui a gente tem todo o nosso sistema desligado, né? A partir do momento que a gente liga o circuito, passa a corrente aqui alimentando essa lâmpada, né? Clicando de novo, né? Voltando, aqui a gente tem o normalmente fechado, que ela já está passando, a corrente ela está passando direta, ela não tem nenhuma ação da nossa contatora. O que vai acontecer quando a gente
Rapaz. Ligou. Oh. É só o problema que a pilha, a lâmpada está um pouco fraca. O que aconteceu aqui? A contatora, as bobinas foram, começou a passar corrente nessa bobina. Esse fio verde aqui são os dois fios da bobina, A1 e A2. A1 e A2. Certo. Não tenha cedo, rapaz. Então, acontecendo o que? Fazendo a comutação. O que estava aberto, o que estava fechado anteriormente ligando essa lâmpada, ele se torna aberto devido todo aquele funcionamento que a gente mostrou anteriormente naquele slide, né, aqueles contatos aqui dentro, fazendo com que os contatos se abram, enquanto o outro se fecham, passando a corrente para ligar a nossa outra lâmpada que está meio na fuleiragem. Ela tá Então, meio... basicamente aqui o funcionamento dela é isso, ó. Se você prestar atenção nesse pino aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vai e vem, divido, vai lá, Cearense. Divido, isso, vai mais outra. Divido o funcionamento dessa nossa bobina. Então, basicamente, nosso trabalho é esse aí. E no caso é uma pergunta. Esse disjuntor aqui seria Esse aqui é o disjuntor geral. o geralzão. O geralzão. Certo. Aqui não tem mais corrente nada. Aqui. Firmeza. Liguei aqui. Entendeu? Aqui é o papel de... Esse disjuntor aqui... Então você fez aí um jogo certo aqui de contatos. Isso, só para mostrar a demonstração de normal aberto e normal fechado. Entendi. Esse aqui seria o normal aberto e esse aqui o normal fechado. Então quando você liga, Você liga primeiro. E Isso. quando você desliga, o que estava aberto se torna fechado. Aí e se eu estava bater fechado. aqui, esse cara cai fora e entra esse. Esse entra. Não tem como ligar os dois não ao mesmo tempo, não, né? Não, nesse caso não. Nesse caso, não. Só se você colocasse os dois, as duas ligações na mesma sintonia aqui. No caso, todos eles ligados normalmente fechados. Aí tá paralelo. É, basicamente isso, paralelo. Usar Entendeu? só uma- É.